Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que é proposta pela missa número 2, certo? Que vem dentro desses roteiros, da missa de finados ou dos fiéis defuntos. Veja bem, existem muitas propostas de primeira leitura, de segunda leitura, de evangelho. Eu já gravei nessa sexta-feira ao meio-dia uma proposta, certo? Inclusive já está o vídeo aqui no canal. Hoje pela manhã, às 6 horas da manhã, saiu uma outra proposta de primeira leitura. E para essa missa da proposta da manhã, das 6 horas da manhã, que já foi ao ar aqui, a segunda leitura que é proposta junto a essa primeira leitura é desse vídeo agora, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14 até o 23. Lembrando que eu não vou gravar o evangelho, ele vai estar referenciado aqui na parte de baixo, no início da descrição, como num card aqui na parte de cima, neste exato momento, que é um texto, um vídeo que foi gravado para a segunda-feira da primeira semana da Quaresma, que foi onde eu expliquei esse evangelho de Mateus 25, versículo 31 a 46, tá bom? Mas vamos agora para a segunda leitura, que é Romanos 8, versículos de 14 a 23, que diz assim: Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito escravo, mas para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Amados irmãos e irmãs, eu quero fazer 3 comentários, na verdade, sobre essa leitura, que possa iluminar um pouco, esse dia em que nós celebramos o dia dos fiéis defuntos, ou de finados, como a gente queira chamar. Então vamos refletir um pouco sobre esse momento. Primeira coisa, quando fala aqui, é que o próprio Paulo vai dizer que nós não recebemos um espírito de escravos, mas um espírito de filhos adotivos. E quando ele fala desse espírito de filhos de escravos, na verdade, ele fala para recairdes no medo. Muitas pessoas têm medo da morte. É interessante quando você olha São Francisco de Assis chamando a morte de irmã, a irmã morte corporal. Porque, na verdade, São Francisco de Assis chegou numa compreensão de que nós somos tão filhos de Deus que não tem para que eu ter medo da morte. Mas muitos de nós temos medo da morte, sim. Nós enxergamos a morte como a pior coisa da nossa vida, como o ponto final de tudo, mas nós esquecemos que para quem está em Deus, a morte não é o fim. Ela é um momento pelo qual nós passamos para uma outra realidade, a realidade da vida eterna. Por isso, amados irmãos e irmãs, a compreensão de sermos filhos de Deus tem que estar tão latente em nós. Outro ponto que essa segunda leitura fala é que se nós realmente sofremos com Cristo, seremos glorificados com Ele. Vamos pensar um pouquinho sobre a nossa vida. Se nós temos uma vida de sofrimento, mas nesse sofrimento, ao invés de fugir de Deus, nós estamos sofrendo junto a Ele, junto à sua cruz, junto a Ele, junto à sua palavra, junto à igreja, nós seremos glorificados no final de nossas vidas. Nós teremos o céu para nós. Mas muitos de nós, no momento de sofrimento, a gente não está buscando a Deus. A gente busca as coisas. Quantas pessoas vivem nos livros? Porque eu acho que o livro tem a resposta. Porque eu acho que isso tem a resposta. Porque eu acho que a droga tem a resposta. Que a bebida tem a resposta. A resposta é Deus. Temos que sofrer junto a Ele. Para, enfim, no final de nossas vidas, sermos glorificados com Ele. E aí eu quero também comentar do versículo 18. Paulo diz: Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente não merecem ser comparados com a glória futura.
Agora a gente entende porque é que no dia de finados não é dia de tristeza, mas é dia de saudade. Saudade porque a gente sente falta daqueles que se foram. Mas a glória futura que eles já estão experimentando, mas que nós ainda não experimentamos, só no final de nossas vidas, não se compara ao que nós estamos vivenciando aqui. Por isso, seca as lágrimas, né? E olha para esse dia como um dia de esperança. Um dia de contemplar a morte não como inimiga, mas a morte como irmã. Uma irmã que nos permite, após passar por ela, nos encontrar com o nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo às 6 da tarde deste sábado para o último texto que vai ao ar de reflexão sobre o Dia de Finados. Eu te aguardo por lá, tá bom? Até lá.